Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo hoje. Hoje nós iremos falar sobre o nosso conteúdo informática. Então vamos reiniciar, na verdade, o nosso conteúdo para a gente ver o que a gente aprendeu na última transmissão. Então a gente aprendeu que existem os computadores, que é no caso o ENIAC, que era uma quadra. Depois vieram os mini computadores, que eram do tamanho de uma geladeira, que eram usados em faculdades, em empresas grandes. Não era qualquer empresa que tinha um mini computador. E nós temos a evolução, que é o microcomputador, que é o nosso PC atual, ou com mobile, como alguns dizem. Além de, como vocês viram no que eu falei anteriormente, entrou-se na era dos CI, ou seja, os circuitos integrados. E através dos CIs foi possível criar um microprocessador. E o que é um microprocessador? O próprio nome já diz, é algo que processa dados pequenininho. Ou seja, um pequeno chip que executa tarefas e processa dados. O famoso CPU, que é a unidade central de processamento. É isso que significa o CPU. E quem é que fazia isso anteriormente, antes de inventarem o processador, o mini processador, né? Eram feitos por vários chips. Então existiam vários chips que tinham, por exemplo, um chip que era só para cálculo, um chip que fazia integração e um chip que fazia processamento. Ou seja, existiam chips para tudo. E eram chips grandões, que nem as placas de vídeo que a gente tem hoje em dia. Então era um monte de plaquinha de vídeo, vamos dizer assim, cheio de chips. Hoje em dia existem o processador e existem os chips auxiliares. Hoje em dia vocês vão ver, por exemplo, a ponte norte e a ponte sul. E também existem placas que só existe só a ponte norte, hoje em dia. Ou seja, são chips auxiliares. Só que antigamente eram só chips auxiliares. Então o microprocessador ele evoluiu bastante. É verdade. Foi aí que o microcomputador começou a ganhar as dimensões que nós temos hoje, através da ideia dos CIs, ou seja, o CI foi que conseguiu fazer com que o microprocessador fosse possível. Foi só através do CI, da tecnologia dos CIs, que nós vimos na aula anterior. A primeira máquina que começou assim esse processo foi a teletipo. E ela era bem estranha, a teletipo, porque ela tinha, lembrando que a primeira programação que teve foi esse teletipo, que era feito com furo no papel. As instruções eram marcadas por furos, para você ter uma ideia. Aí botava lá e o programa seguia a instrução através desses furinhos dentro do papel. Era basicamente isso daí. Então o primeiro código de programação que a gente vai ver na história foi desses furinhos da teletipo aí, que era tipo uma máquina de escrever. E antigamente tinha muita gambiarra também, antes de iniciar o computador. Os caras faziam umas gambiarra monstra. E o primeiro processador que existiu foi da Intel. A Intel lançou o primeiro mini processador, né, na época, chamado 4004, que ele era de 4 bits, ou seja, trabalhava com de 0 a 15 números por vez. Então, ele trabalhava de 0 a 15 números. Agora me diga, e números maiores de 15? Como é que ele fazia? Aí ele tinha que dividir esse número e fazer vários processos de adição e multiplicação para ele conseguir fazer esse número. Por exemplo, se fosse 30, já era maior do que 15, certo? Aí ele tinha que dividir em 2, tinha que fazer 15, 15, aí desses 15, 15 ele fazia os outros processos. Então era um processo que ele dividia os números, aí depois fazia adição, multiplicação para fazer as contas. Então era essa a fórmula dele, ele não conseguia fazer rápido, como as calculadoras de hoje em dia, esse tipo de coisa, ele não conseguia fazer. Então tinha que dividir, tinha que dar um jeito, tinha que dar os pulos dele. Depois disso daí, a Intel lançou o 8008. Esse daqui era muito mais fodido. Ele trabalhava com 8 bits. Já é uma diferença muito grande de 4 bits para 8. Então ele trabalhava 8 bits, era de 0 a 255 números. Olha só a diferença.
Um era de 0 a 15, esse aqui é de 0 a 255 números. Mó brisa, mano, tá ligado? Mó brisa mesmo. E custava caríssimo na época. Ele custava $1.000. Esse 8008. Era o olho da cara, esse processador. É claro que hoje em dia a gente tem os i7 que é fodido. Só que para aquela época, $1.000 era dinheiro pra porra. Depois disso daí, as empresas elas foram entrando no mercado, como por exemplo a Motorola, a Zilog, o PC da Apple, foram entrando no mercado. Aí foi criando o mercado de computadores. E a Intel já estava na frente, aí ela lançou o 8080. E esse 8080, por mais que ele trabalhasse com 8 bits, só que ele era mais rápido e mais barato. E aí, meu colega, aí é que começou o mercado de microcomputadores. Quando lançou esse 8080, meu amigo, aí começou as empresas pequenas a terem um computador. O uso pessoal já começou a ter algumas pessoas mais ricas assim que tinham como comprar, começaram a comprar o computador. Empresas pequenas, aí começou a corrida mercantil dos computadores. A Motorola lançou o MC6800, o PC Apple tinha 65002, a Zilog tinha o Z80, que botava no PC TRS-80, e o nosso Brasil, ele tinha o Schumerk M101/85, que tinha prático. o processador 8085, que foi lançado nos anos 80, novamente a Intel. A Intel ela sempre buscou inovação, e quando ela viu que essas empresas estavam lançando um modelo igual ao 8080, aí lançaram esse 8085, que o Brasil adotou, que tinha a velocidade de 6 MHz. Lembre-se, olha só a aula que eu falei, por isso que eu fiz aquela aulinha antes, só sobre memórias, tal, sabendo sobre algumas diferenças sobre memória, sobre os hertz. Então agora vocês vão conseguir entender o porquê. Olha só, aqui a gente já consegue tirar a velocidade. Ela trabalhava com 6 MHz, esse 8085. O processador 8085 trabalha com, quando eu digo megahertz, é mega ondas, ou seja, já está além de kilohertz, é megahertz. Então ela trabalha com 6 MHz, e Hz é onda, tá? Onda ou frequência. Kbyte é a medida de memória, ela tinha 16 KB, e o gravador, como não existia disco rígido, eles usavam um cassete mesmo para gravar as coisas nessa época. Então vocês vão ver muito o gravador como um cassete. Eles faziam uma gambiarra lá para pegar cassete. O computador era assim, infelizmente não tinha produto. Naquela época eles tinham que inventar coisa. Então nós vemos aqui a grande corrida que foi aquela época para saber quem é que tinha mais tecnologia. E a Intel, sempre, como vocês vão ver aqui na história, ela sempre saía na frente. Ela começou com 4004, aí depois lançou 8008, aí depois 8080, 8085, e chegou a hora dela arrebentar a boca do balão. Foi quando ela lançou o 8088 e o 8086, ambos trabalhando a 16 bits, ou seja, superou a velocidade era superior à velocidade comparada aos de 8 bits, e além dessa jogada do 8088 chegando no mercado pela Intel, sendo o mais veloz da época, com 16 bits, trabalhando 16 bits, a IBM viu que aquele mercado estava crescendo e deixou de fazer só para grandes indústrias. Lascado! Estou lascado! Ele deixou a IBM, ela começou a querer entrar no mercado dos PCs, ou seja, dos computadores pessoais. E aí, meu caro colega, acontece o que eu falei na primeira aula. Acontece o IBM PC. Aqui começa o IBM PC, que é o computador universal.
todos os computadores de hoje em dia vão seguir o modelo do IBM PC. Foi o melhor modelo feito até hoje e a estrutura e a organização de computadores, elas seguem à risca o IBM PC. Tanto que é que todos os computadores são compatíveis com o IBM PC. Mudou completamente o mercado, o IBM PC. E ele pegou o 8088, que era o top, que era o processador top da época. Aí depois disso daí, eles lançaram o IBM PC XT, que aumentava um pouquinho mais a memória, que levava até a 256 KB, que já na época já era uou! Imagine só, 256 KB de memória, tipo, caralho, velho. E outra novidade, tinha disco rígido, ou seja, já não tinha mais que usar cassete. Foi uma revolução, velho. IBM PC XT foi o sucessor do IBM PC. Até nós chegarmos à última, que é o 8000, foi o 80.286, seria mais exato dizer. O 80.286 foi o processador do IBM PC AT, que é considerado Advanced Technology, que foi com fucking 8 MHz. Fucking, repetindo, 8 fucking MHz. Foi tipo, caralho, tipo, não tenho o que dizer sobre isso. Agora a gente vai terminar essa aula, certo? Agora que eu já falei sobre a revolução dos computadores, como é que aconteceu, agora a gente vai partir um pouquinho na próxima aula para a partir de, vamos supor assim, um pouquinho de programação. Eu vou ensinar para você, vou fazer uma aula só, um básico sobre programação, sobre a linguagem binária, que vai ser a próxima aula agora, só para vocês se inteirarem um pouquinho, ficar com gostinho um pouquinho do que é a programação, certo? A próxima aula vai ser só sobre isso, tá certo, galera? Um pouquinho do inicial da programação, conversão sobre código binário, sobre o hexadecimal, esse tipo de coisa, vai ser só sobre isso a próxima aula. Então eu vou produzir ela bem legalzinha mesmo. E até a próxima, galera. Se gostou, compartilhe e até o próximo vídeo.